como o tempo que foi estabelecido aí é um pouco curto, acho que por uma discussão tão complexa quanto essa que foi proposta, eu vou já me adiantar aqui, é claro, cumprimentando a doutora Ilma, o Joãozinho, o professor Wagner, é, mas já vou me adiantar aqui no que eu queria conversar com vocês. Primeira coisa, eu queria trazer assim, uma problematização em relação ao tema que foi proposto, levando em consideração algo que um professor meu tem dito há alguns anos, aí, acompanhando essas movimentações que o Brasil vem enfrentando. E ele dizia assim, olha, é difícil esperar que se tensione algo tão frágil como a democracia brasileira, esperando que ela não se rompa. E aí a ideia que eu tenho hoje é muito mais de tensionamento do que de flexibilização, porque flexibilização me traz a ideia de que a gente está trabalhando com coisas que são maleáveis. E quando a gente fala em tensionamento desses componentes da democracia brasileira, eu acho que isso dá uma ideia muito mais concreta do que a gente está vivenciando. A gente está vivendo aí momentos muito claros de ruptura, pelo menos para mim, acho que muita gente pode discordar, mas acho que a gente está vivenciando aí momentos muito claros de rupturas em elementos fundamentais desse modelo de democracia que a gente erigiu aí a partir de 88. E aí é claro que eu não ignoro de forma alguma, sei lá, o mundo da vida e as regras jurídicas, mas o fato é que, pelo menos até um certo momento, esperava-se que essas duas coisas pudessem andar ali em conjunto. E aí, dentro desse tensionamento, a gente vai vendo aí uma série de barbaridades, né? No âmbito trabalhista, no âmbito previdenciário, no âmbito das comunidades tradicionais, populações vulneráveis, população LGBT, na própria questão racial. Então, esse tensionamento ele se dá em várias frentes. E aí, é claro que para falar aqui com vocês, eu teria que fazer algum recorte. E aí, por uma questão tanto de humildade quanto por aquilo que a Sara havia proposto inicialmente, o meu enfoque vai ser muito parecido com o que a Ilma fez aqui, até porque a minha área de estudo, minha área de pesquisa, minha área de atuação na defensoria também está muito atrelada ao sistema penal. Então eu vou tentar dialogar em função desse tensionamento que a gente tem vivenciado na área penal, que não é algo recente, não é algo que começa agora aí com esse pacote anticrime, acho que é algo muito anterior. Então, didaticamente, eu propus o seguinte para vocês. No primeiro momento, eu vou discutir qual que é o papel do jurista na formação desse sistema penal. E aí, a partir do segundo momento, eu vou trazer três temas que estão muito em voga por conta do pacote, do chamado pacote anticrime, mas que não se circunscrevem a esse pacote anticrime. São temas que vêm de muito antes e que eu acho que são eu penso que são muito perigosos, sobretudo no que diz respeito aos impactos que isso pode tomar na população carcerária brasileira. E aí eu já deixo assentado de forma muito clara, o meu olhar aqui é o olhar do jurista, assim, eu tenho uma formação muito mais dogmática, assim, quando eu me referir às questões empíricas, eu vou tentar tomar o máximo de cuidado possível para não incorrer aí em equívocos. Bom, então já dando início a essa primeira parte, o sistema punitivo nos últimos anos ele está muito em voga, muito por conta de um discurso, de dois discursos, um em torno da corrupção e outro em torno da criminalidade. E aí é claro que quando eu falo em discurso em torno da corrupção, em um discurso em torno da criminalidade, eu não quero dizer que não existe a corrupção e não existe a criminalidade, é óbvio que existe, mas existe também um discurso que é formado para determinados fins em relação a essas duas temáticas. Quando eu falo discurso aqui, falo num sentido bem Foucaultiano mesmo da coisa. Daquilo que se diz, mas que na verdade tem uma série de atravessamentos aí que muitas das vezes ficam ocultos para quem está com o olhar um pouco menos atento. Esses temas eles se entrelaçam e eles são muito caros para os juristas. E é impressionante como os juristas vêm insistindo em um modelo de solução para essas questões que não é, como eu já falei aqui, algo recente. E aí eu vou copiar aí uma aqui e vou tomar a liberdade de ler um pequeno trecho de algo que eu recortei para vocês. E diz o seguinte: de par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do processo penal num código único para todo o Brasil,
impunha-se o seu ajustamento ao objetivo de maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra os que delinquem. Esse trecho ele podia muito bem ser acoplado aí à mensagem do Sérgio Moro. Assim, acho que caberia perfeitamente. Mas, na verdade, esse trecho ele é retirado da exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1940. Então, assim, são 80 anos com um discurso aí praticamente idêntico. O discurso ele é muito similar, assim, as propostas são muito similares. O jurista ele trabalha muito com a ideia de que as modificações legislativas vão ter o condão de causar impactos significativos na redução de criminalidade. E isso eu estou fazendo referência só ao período, estou fazendo um retrospecto aí a partir de 40 a 41, Código Penal e Código de Processo Penal, mas se a gente for voltar, se a gente for ter um cuidado de pesquisar mais atrás, provavelmente a gente vai achar um discurso muito similar. Mas o fato é que hoje a gente convive há 80 anos com um discurso muito parecido em torno dessa discussão da criminalidade. Não vou me ater às questões de corrupção, porque, como diz o Salo de Carvalho, não me comove em primeiro lugar. E em segundo lugar, as pessoas com as quais eu trabalho, com as quais eu estou preocupado, não são presas por corrupção. São presas, em geral, porque são pobres. E aí vocês podem pegar as estatísticas do sistema carcerário. O sistema carcerário está lá, essencialmente, são pessoas que estão presas por crimes patrimoniais e pelo tráfico de drogas, que são crimes relacionados à pobreza. Custa-me crer que a grande maioria das pessoas, se tivessem oportunidades diferentes, estariam presas por conta desse tipo de criminalidade. Então, assim, focando no que os juristas têm proposto em torno da criminalidade, e aí tomando como referência mais recente o pacote anticrime, a gente precisa entender o que o pacote chamado pacote anticrime ele tenta alterar, o que ele tenta modificar. E aí a gente precisa voltar de novo. Assim, a gente tem um sistema penal ainda em vigor que ele se consolida no Estado Novo de Vargas, um período de exceção. Isso nas discussões jurídicas é meio lugar comum. Assim, eu passei, por exemplo, 10 anos ouvindo falar isso. O Código de Processo Penal brasileiro tem inspiração fascista, tal. E só agora, mais recentemente, por conta de uma pesquisa aí relacionada à presunção de inocência, que eu fui, vou ver o que realmente tem, como é que se deu essa relação. E aí, às vezes, por ser um lugar comum, a gente acaba repetindo demais isso e as coisas ficam meio no vazio. A gente não consegue entender esse nosso referencial autoritário de sistema penal. E aí, para isso, a gente tem que fazer essa volta, esse retorno aí ao passado, com perdão aí aos meus amigos historiadores, ao professor Wagner, e Yuri que está ali também. Mas, assim, não dá para fugir desse contexto de formação do Código Penal e do Código de Processo Penal. O Código Penal é publicado em 1940, o de Processo Penal em 1941. Assim, o grande idealizador desses dois códigos era o Francisco Campos, que é um dos maiores ideólogos aí do que a gente chama de pensamento político brasileiro, pensamento político autoritário brasileiro. Era um cara que estava muito afinado ali com pensadores como Oliveira Viana, Azevedo Amaral. E, assim, se eu pudesse resumir esse pensamento político autoritário brasileiro, a gente resumiria ele em 3 pontos. Era, na verdade, um ponto que acaba se dividindo em 3 questões. Era um pensamento político que tinha uma aversão muito grande ao modelo de democracia liberal. E aí, mais especificamente, há 3 pontos desse modelo de democracia liberal. Isso está muito claro, assim, muito evidente na obra do Azevedo Amaral, do Oliveira Viana e do Francisco Campos, que são as obras com as quais eu lidei mais recentemente. Eles tinham uma aversão muito grande ao sufrágio universal. O Oliveira Viana, por exemplo, dizia que não, o voto não é para todo mundo, esse negócio de, sei lá, voto é para as elites, né? Então o problema não era com o sufrágio em si, o problema era com o sufrágio universal. Havia uma aversão muito grande também à separação de poderes. O parlamento ele é todo nas décadas de 20, 30, tanto que no Estado Novo, com a Constituição de 37, isso fica muito evidente. O parlamento ele é todo o tempo colocado em xeque, ele é questionado a todo tempo. E havia uma aversão muito grande ao que se chamava aos direitos de natureza individual, os direitos liberais de caráter individual. Havia uma aversão muito grande a esses direitos. Isso também é muito claro no pensamento desses autores. Tanto que em 37, com a consolidação
o que eu chamo de consolidação do pensamento político autoritário brasileiro, que é o Estado Novo de Vargas, a primeira manifestação desse pensamento político autoritário. O que a gente tem é uma transferência muito grande na verdade, uma transferência quase que completa de funções do legislativo para o executivo, e a gente tem sucessivas decretações de estado de sítio, estado de defesa, que vão culminar justamente na supressão de direitos de natureza individual. Então é nesse contexto que vão surgir o Código Penal e o Código de Processo Penal. São duas legislações que sequer passaram pelo Parlamento brasileiro, são que um autor que eu gosto muito chama de legislações de gabinete, e aí qualquer semelhança com esse projeto do Moro, que é um projeto de gabinete, não é mera coincidência. É claro que hoje, assim, eu não quero aqui olhar o presente com os olhos do passado, mas até porque hoje, assim, o que se espera é que no parlamento tenha um enfrentamento diferenciado, tenha um questionamento maior. Mas essas reminiscências autoritárias, elas são muito presentes na formação do sistema penal ainda hoje. Assim, a gente precisa entender isso. O pensamento de Oliveira Viana é um pensamento racista e, assim, a combinação disso com a atuação do sistema penal é o que a gente tem hoje. Então é assim que essa legislação que a gente ainda, curiosamente, a gente ainda tem em vigor. E aí tem um aspecto interessante. A gente conseguiu, pós Estado Novo, 37 a 45, a gente consegue ter uma Constituição em 46, ter uma Constituição em 67 e uma Constituição em 88. Curiosamente, de 40 e 41 para cá, a gente não consegue ter um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal. Assim, todos os projetos estão aí a ver navios no Congresso Nacional, e o que a gente tem, na verdade, são modificações parciais que se inserem nesse modelo autoritário do sistema penal. Então, é com isso que a gente tem que lidar, é com isso que a gente lida, é com isso que a polícia trabalha, é com isso que os membros do Ministério Público trabalham, é com base nisso que juízes julgam, que defensores defendem. E aí é claro que a gente tem um referencial constitucional também, mas não dá para a gente achar, e aí, embora o que eu esteja falando aqui para vocês tem um objetivo muito claro de me centrar em discussões de caráter dogmático, em discussões de caráter normativo. A gente não pode achar que o direito ele se sustenta aí no ar, que ele está boiando por aí, flutuando, e que ele não dialoga com essas coisas. Então não dá para eu achar que vem uma ruptura constitucional e essa ruptura constitucional simplesmente muda tudo. Se fosse assim, a gente não estaria aqui a essa altura do campeonato, numa data, como já foi mencionada, uma data de reflexão, por um fato como a morte de Gerou e como tantos outros casos que a gente tem aí registrados. Então a Constituição ela não tem o condão de modificar toda essa sistemática. O sistema penal brasileiro, além dessa influência autoritária, só voltando aqui, essa influência autoritária ela não é algo genuinamente brasileiro. A gente tem uma influência italiana também muito forte, né, nesse aspecto. E aí o tecnicismo jurídico italiano ele coube muito bem no contexto de formação desse sistema penal, sobretudo na formação do Código Penal e do Código de Processo Penal. Por quê? O tecnicismo italiano, assim, os italianos têm uma teoria que eles chamam lá de teoria do freio. Se não fossem os juristas na época do fascismo, a coisa teria sido muito pior. Então a ideia que eles têm lá é essa. Assim. Isso foi copiado, de certa forma, pelos juristas brasileiros. Os caras dizem o seguinte, olha, se não fossem lá o Nelson Hungria tentando frear lá o Francisco Campos e companhia, a coisa teria sido muito pior. Só que quando a gente vai analisar os documentos que foram formulados no período, o que a gente vai ver? É que havia um afinamento muito grande entre o pensamento das comissões e o pensamento do Francisco Campos. Então essas legislações, elas se moldam muito facilmente àquele regime autoritário que estava em vigor no período. E tudo isso, e aqui eu estou fazendo referência só a Código Penal e ao Código de Processo Penal, não estou nem falando dos tribunais de segurança nacional, de uma série de legislações que tinham ainda um peso autoritário muito maior. Então a gente tem uma articulação muito próxima entre o direito penal e o processo penal brasileiro. E aí esse modelo tecnicista, o que ele faz? O tecnicismo italiano, ele tinha uma ideia de apoliticidade no plano político, ele queria se descolar do fascismo, e no âmbito acadêmico ele queria se descolar do pensamento liberal, do liberalismo italiano conservador, e queria se libertar também do pensamento positivista que marcava
pensamento penal italiano na época. Isso é copiado, literalmente, aqui no Brasil. Então, os juristas brasileiros têm esse modo de atuação, se é que assim a gente pode falar dessa maneira, essa tentativa de todo o tempo estarem se descolando do político. E aí essa referência ao caráter técnico, olha, o meu projeto é técnico, nada mais é do que essa tentativa tecnicista de se descolar do plano político. E aí, uma das coisas que a gente tem visto é que direito penal e política caminham lado a lado. Está aí o resultado das eleições, né? Só que esse tecnicismo do plano acadêmico, embora ele tente se libertar do liberalismo e do pensamento do positivismo, do pensamento positivista italiano, que tinha uma ideia de criminoso nato, que é algo que está muito em voga hoje em dia também, assim, volta. Assim, na verdade, acho que nunca deixou de estar presente no sistema penal brasileiro. Então, o tecnicismo brasileiro ele quer, muito similarmente ao tecnicismo italiano, se descolar no plano político do Estado Novo e no âmbito acadêmico dizer, olha, o que a gente está fazendo aqui é algo completamente novo. Só que o que ele vai lá e faz? Ele abraça os elementos positivistas que efetivamente interessam. Daí a gente ter dispositivos claramente racistas no Código Penal. E aí tem um aspecto que aponta muito para isso, é que o projeto originário do Alcântara Machado, do Código Penal, o primeiro projeto do Estado Novo, foi apresentado pelo Alcântara Machado. E uma das discussões no âmbito penal na época que era muito presente era se as legislações penais elas deveriam ou não ter a catalogação de pessoas criminosas. E aí é claro que isso tinha um viés racista muito forte, um viés racista muito grande. E a comissão, o projeto do Alcântara Machado não foi muito bem recebido, porque essa ideia de catalogação ela estava ali começando a cair em desuso. Mas aí vem o Nelson Hungria com a grande sacada e transfere isso para quem vai julgar. Olha, a gente não precisa ter catalogação na legislação, porque isso vai ficar a cargo de quem julga. Quem julga é que vai decidir se o cidadão lá é o criminoso ou não. Então, esses aspectos subjetivos, como a Ilma falou, o Nelson Hungria simplesmente ele transferia esses elementos para a figura de quem julgava. A gente tinha aí o que os próprios, se a gente for analisar os documentos do período, a produção nas revistas do período, eles mesmos falavam em arbítrio judicial. Então, era uma legislação. O sistema penal brasileiro ele é marcado pelo arbítrio judicial. E esse é um aspecto que é muito importante, eu vou mencionar ele mais adiante. Mas acho que vale já a gente ter ele em mente. Então, essa que é a formação do sistema penal brasileiro, que é reduzida assim, de forma muito, ao mesmo tempo, simplista, mas também, de certa forma, cuidadosa. Assim. O que a gente não pode deixar de ter em mente é que a gente continua a trabalhar, e aí quando a gente fala em sistema penal, a gente está falando desde o cara lá que identifica a possível infração até o momento de execução da pena. Então, todo esse sistema que opera, ele opera a partir desse referencial autoritário. E aí a gente acreditar que a Constituição ela vai ter o poder de operar uma ruptura nessas práticas, talvez isso seja possível, mas a gente precisa de muito mais coisas para operar definitivamente essa ruptura. Bom, aí a gente chega então a uma das perguntas que é o tema do que foi proposto aqui pela SMDH, que são os desafios que a gente tem diante desse cenário que a gente vive atualmente. E aí, para mim, o grande desafio atual é a gente tentar frear esse flerte que o Estado brasileiro tem tido com o pensamento autoritário. Assim, quando a gente fala em autoritarismo, a gente está falando na formação do pensamento brasileiro de algo que é caracterizado por exclusão. Assim, o autoritarismo se tentou criar um critério para definir autoritarismo a partir da exclusão do que seria o totalitarismo. Então, assim, eu tomo um certo cuidado ao usar essa categoria autoritarismo, mas assim, a gente não pode deixar de observar que, embora o cenário seja muito diferente
a conjuntura jurídica por conta da Constituição seja bem diferente daquela de 37, muito daquele autoritarismo ainda se encontra presente nas nossas práticas. E aí, se a gente pegar de 37 para cá, é claro que a gente vai ter vários outros momentos de autoritarismo, né, talvez até pior do que aqueles operados ali entre 37 e 45. Então, para mim, o grande desafio hoje é esse, é resistir a esse flerte autoritário, a esse flerte do Estado brasileiro com o autoritarismo que está quase virando casamento, já está saindo da ideia do flerte. E aí tem alguns pontos que são fundamentais nessa discussão, que são muito caros para mim. Hoje eu vou até dar um peso maior no direito penal negocial, porque é algo que, depois que eu comecei a ler algumas coisas, começou a me preocupar muito. Mas eu separei 3 pontos, assim, de forma bem objetiva. O primeiro deles é a presunção de inocência. Não dá para achar que os ataques à presunção de inocência são algo recente. O que eu tenho pesquisado ultimamente é a presunção de inocência, e uma das hipóteses com as quais eu trabalho, que para mim já está bem clara, é que o Código Penal ele opera a partir de uma lógica de presunção de culpabilidade. Então, a lógica com a qual o sistema penal brasileiro opera é a lógica da presunção de culpabilidade. E aí é claro que a gente tem que discutir presunções, várias questões da teoria do direito, mas assim, a gente não pode, mais uma vez, cair no equívoco de achar que o normativo ele tá vagando aí pelo ar, que não existem questões raciais envolvidas, que não existe muito ainda dessa matriz positivista nessa questão. Então, assim, e aí eu tomo licença para, assim, não posso deixar de falar, quando eu falo de presunção de inocência, para dizer que o que se argumenta em torno da presunção de inocência hoje, do ponto de vista jurídico, é absolutamente insustentável. Assim, justificar que a Constituição é muito clara. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da condenação. Quando a Constituição fala em culpa, ela está falando de uma culpabilidade em sentido lato. Quer dizer, na verdade, os elementos constitutivos do crime. Então, eu tenho tanto questões de fato quanto questões valorativas. E essas questões valorativas, elas podem muito bem ser alteradas em segunda instância. Um exemplo muito claro disso, que é muito caro para as pessoas mais pobres, diz respeito, por exemplo, a algumas decisões recentes do STJ, sobre invasão de domicílio. Quando o STJ vai lá e diz o seguinte: olha, essa prova é legal, essa é uma prova ilegal, ele muda o critério de suficiência probatória. E ele muda o critério de suficiência probatória a partir de uma questão valorativa. Olha, isso aqui é inconstitucional, é prova inconstitucional, é ilícito, tem que ser excluído do processo. Ele muda a questão fática a partir de um aspecto valorativo. Então, quando ele faz isso, ele está deixando claro para mim que aqueles argumentos lá do Supremo, de que a questão de fato estaria resolvida ali na segunda instância, são balelas, não se sustentam. E o que se quer, e aí seria objeto para outras pesquisas, para outros aprofundamentos, é retornar assim, a um período de crítica muito severa à presunção de inocência por considerá-la um entrave ao andamento de determinados projetos, ao andamento das coisas. E aí aqui tem uma questão que eu acho que é muito pouco avaliada. A Maria Teresa Sadek tem alguns estudos nesse sentido. A gente avalia muito pouco os critérios de mora jurisdicional. E aí quando a gente fala de criminalidade e tal, de julgamento de crime, a demora do processo jurisdicional, ela tem um impacto, é claro, para as pessoas. As pessoas não querem ver que o processo criminal durando 10, 20 anos. E aí a gente fica preso nessas questões jurídicas, muitas vezes, e as questões de fato que são empecilhos para o andamento do processo jurisdicional não são avaliadas, são subavaliadas. A Maria Teresa Sadek aponta uma série de questões. A gente tem, por exemplo, manifestações no âmbito de segundo grau. Por exemplo, quando a acusação recorre, a acusação se manifesta de novo em segundo grau. Eu sou defensor público há 12 anos e uma das maiores dificuldades que eu tenho, por exemplo, é de apresentar minhas sustentações em banca, o que traria uma economia processual aí, sei lá, de no mínimo 1 ano, porque evitaria intimações das partes e tal. Então, assim, na verdade, o que os juristas têm feito é ocultar os reais problemas do andamento da mora processual e têm discutido muito mal questões de caráter normativo como empecilhos para o andamento jurisdicional. Não digo que com isso o sistema ele não precise ser reformulado, ele precisa ser reformulado, mas jamais desrespeitando o referencial constitucional que a gente tem. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é para aquilo que eu falei agora há pouco em relação ao arbítrio judicial. Então,
tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, eles operam a partir do arbítrio judicial. Eles têm isso muito forte. No processo penal, isso se dá no campo probatório. Assim, a justificativa que o Francisco Campos apresenta, por exemplo, na exposição de motivos do Código, é que o juiz ele deve trabalhar com liberdade probatória. Não existe limite para a atividade probatória do juiz. Esses limites eles são parcialmente desenhados com a Constituição de 88, ainda que de forma não muito clara. E no âmbito penal, esse arbítrio está muito forte no artigo 59. Você tem lá um amplo leque de categorias de caráter aberto para o juiz fixar a pena. Então, sei lá, o que são antecedentes? Não sei. Antecedentes é ter passado pela delegacia, é ter, sei lá, é ter condenação anterior? Não sei. Quem vai fixar isso é o juiz. E aí a gente tem algumas balizas jurisprudenciais, mas eu estou dizendo isso só para deixar bem claro que a marca do sistema penal, uma das marcas do sistema penal brasileiro, é o arbítrio judicial. E aí isso volta à tona agora muito forte, a gente nunca conseguiu se livrar disso, mas, por exemplo, no projeto do Moro tem hipótese de determinação de regime inicial de cumprimento de pena fechado a partir das circunstâncias judiciais, ou seja, volta a discussão para o juiz. Eu volto para o arbítrio judicial, deixo em aberto para o juiz tomar, avaliar o que é critério ou não, o que é fundamento ou não para fixar regime inicial fechado. E aí, esse arbítrio ele tem uma vinculação muito grande com esse modelo positivista criminológico que a gente ainda também não conseguiu se livrar dele. E aí, mais uma vez, a gente volta para as questões raciais, para uma série de questões que permeiam o sistema penal brasileiro e a gente insiste, muitas das vezes, em deixá-las afastadas. E existe um terceiro ponto, que dentro desse processo de resistência, que eu acho que a gente tem que ter daqui para frente, que é um ponto que tem chamado muito a minha atenção, que diz respeito ao direito penal negocial. O que o projeto prevê? O projeto prevê lá duas hipóteses de negociação entre o Estado, a acusação, e o acusado. A primeira hipótese de negociação ela se dá antes mesmo da acusação formal, antes do oferecimento da denúncia, e diz respeito apenas até 4 anos, então isso vai ter um impacto muito pequeno no Brasil, até porque tráfico, roubo são a massa do sistema carcerário brasileiro, tem penas superiores a isso. E ele traz uma hipótese de negociação, e aí ele copia o modelo americano no que interessa, e aí a gente volta para a discussão lá do Nelson Hungria, né? Olha, eu vou copiar aqui do positivismo no que interessa. O Moro faz isso em relação ao direito penal norte-americano. Ele copia o que interessa no que diz respeito ao instituto que os americanos têm lá, de plea bargain, que aqui a gente vai chamar de direito penal negocial. Então ele vai lá e diz assim, olha, uma vez oferecida a denúncia, tá aí vocês aí, Ministério Público e acusado, claro que acompanhado do defensor, cheguem a um consenso aí. Os americanos eles trabalham lá com a possibilidade de negociar tanto a imputação quanto a quantidade de pena. Aqui o projeto ele traz essa negociação exclusivamente no que diz respeito à quantidade de pena. E aí a gente já começa a entrar, né, o Conrado Hübner, que é um professor de constitucional da USP, ele diz o seguinte, comentando esse projeto: olha, o diabo mora nas entrelinhas. Eu acho que o diabo no projeto mora nas linhas, mas ele também está nas entrelinhas. E aí tem uma questão. Os americanos eles trabalham no plea bargain com a seguinte ideia: você não pode, o Estado acusador ele não pode iniciar a negociação de pena sem antes apresentar tudo que ele tem em termos probatórios para quem vai eventualmente ser acusado ou para quem já está sendo acusado. Para que isso? Para que a pessoa tenha ali uma liberdade de decidir se vai ou não negociar. E aí o Moro não copia isso, né? Isso aí ele deixou de lado. E aí tem um outro aspecto que me parece fundamental nessa discussão, que é o modelo... E é que diz respeito ao papel que é exercido pela investigação policial no Brasil. Então, assim, é muito diferente do que ocorre nos Estados Unidos. Então, o Ministério Público já recebe uma tipificação meio que pronta ali da autoridade policial. E aí tem muitos estudos empíricos, agora feitos pelos americanos mais recentemente, sobre o impacto que o plea bargain tem no incremento da população carcerária. Os americanos passaram muito tempo discutindo a guerra às drogas como elemento de incremento da população carcerária.
Só que hoje eles estão se voltando, hoje não, já de alguns anos para cá, eles têm se voltado muito para os impactos que o plea bargain tem causado. E aí um dos aspectos que eles têm chamado muita atenção é o que eles chamam de prosecutor behavior, que é o comportamento do acusador. O acusador tem uma tendência, segundo alguns estudos já apontam, cada vez mais de levar as coisas para o acordo do que ficar discutindo se existem eventuais elementos para denunciar. Então, chega a tipificação feita pela autoridade policial, sei lá, formação, isso é muito comum, por exemplo, no tráfico. Crime de tráfico e associação por tráfico. Então, tomando como referencial essa conclusão que alguns estudos apontam, no Brasil, assim, a gente corre um risco seríssimo de quem vai acusar chegar lá. Pô, é tráfico e associação aqui. E aí, vai querer negociar? Eu não vou estar aqui verificando se tem elementos materiais aqui para denunciar ou não. Vamos discutir isso na negociação, no acordo. E aí você começa a negociar penas cada vez mais altas, porque a tipificação que vem da delegacia de polícia, que vem indicado pela polícia, às vezes a gente tem uma série de tipos penais e muito pouco referencial empírico acerca desses tipos penais. Então a gente corre aí um risco seríssimo de ter um incremento significativo na população carcerária brasileira se copiar cegamente esse modelo de direito penal negocial. E aí uma última observação, só para partir para as conclusões. Recentemente aí eu estava numa discussão sobre isso e alguém levantou o seguinte: olha, beleza, mas não dá mais para a gente ficar discutindo essas coisas sobre o impacto na população carcerária, isso é uma questão econômica, o Estado tem que se virar. Só que a gente se esquece, quem afirma isso se esquece do seguinte: o plea bargain, o direito penal negocial nos Estados Unidos, ele é uma questão estritamente econômica. Os americanos eles resolvem via plea bargain entre 94% e 97% dos casos. Tem uma série de estudos que apontam para isso. Então, o espaço que existe para que os casos criminais efetivamente vão a júri, que é um direito fundamental assegurado nos Estados Unidos, é muito pequeno, são muito poucos os casos que vão a júri. Então, praticamente tudo se resolve via plea bargain. Então, é uma questão econômica. Então, a gente está copiando uma questão econômica, que é muito criticada no ambiente acadêmico norte-americano, da qual os americanos não têm condição de se libertar, os caras são loucos, por eles já teriam se libertado dessa maluquice que é direito penal negocial, e a gente está copiando isso assim, sem ter nenhuma reflexão sobre o impacto que isso pode gerar numa população carcerária que a gente já tem, que é absurda. A gente tem um superencarceramento, e aí é curioso, a gente observa hoje eventos relacionados, não existe superencarceramento. Um argumento que eu acho interessante assim, acerca da não existência do superencarceramento é o seguinte: olha, tudo bem, a gente tem um pouco mais aí de 500 mil de presos, mas existem mais 500 mil de mandados de prisão a serem cumpridos. Você vai dizer o seguinte: cara, eu enchi um copo d'água aqui, olha, esse copo não está cheio porque ainda tinha mais meio copo d'água para botar aqui. Não tem sentido nenhum. Então, assim, a gente está caminhando para... A gente está girando uma roda aí que não apresenta solução nenhuma para esse enfrentamento de criminalidade. E aí, só para concluir, assim, tomando aqui algumas conclusões sobre o que eu falei, a primeira delas, o novo na política brasileira, isso é uma expressão lá do pessoal da ciência política, ele é muito velho, assim, inclusive no que diz respeito à política criminal. Então, assim, a gente está aí correndo atrás do próprio rabo. A gente tem, não só no projeto do Moro, como no projeto do Alexandre de Moraes, uma retomada de um tecnicismo de matriz positivista, só que muito piorado. Assim, eu não gosto nem de dizer que o Moro é autoritário, porque eu acho que isso é uma ofensa. Embora eu não goste também do Francisco Campos, desse pessoal, mas eu acho que eles tinham um pensamento mais consolidado, muito mais estruturado. Não é nada que se compare ao Moro que erra a tradução quando vai escrever artigos sobre lavagem de dinheiro inspirado nos americanos. Então, não gosto nem de dizer que ele é autoritário. E tem uma outra questão que na verdade colocada pelo Conrado Urner, que eu queria deixar para vocês, quando a gente analisa esse tipo de coisa, que para mim ou é maluquice ou é má fé, não tem como sair desse binômio. O que o Moro apresentou de empírico aí, que esse tipo de coisa resolve o problema que a gente tem de criminalidade? O que se trouxe pra gente aí? O que se trouxe sobre esse questionamento? Assim, o Conrado ele fala uma coisa, é muita convicção para pouca interrogação. Essa que é a verdade. Assim. Nosso modelo de política criminal ele está muito voltado para isso, para muita convicção, sobretudo dos juristas. E, assim, eu tenho sempre dito assim,
Se vocês quiserem fazer mesa sobre política, não evite convidar os juristas, assim, não convidem a Adriana, a doutora Irma, com todo o respeito que eu tenho por ela, mas assim, cara, vamos chamar o pessoal da história, tá aqui, graças a Deus, o professor Wagner, vamos chamar o pessoal das ciências sociais, tem o pessoal da geografia, que tem feito trabalhos maravilhosos, tem o pessoal da educação, os juristas estão há 80 anos mordendo o próprio rabo, essa que é a realidade. Assim. Não deixar de chamar os artistas. Os artistas, sem dúvida. Então é isso, assim, agradeço imensamente a paciência de vocês e a tolerância pelo excesso.